Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom. Eu sou Alan Caldas e estou aqui com... Igor Lemos, boa noite. Boa noite, galera. Andresa Alves. E existe aqui uma coisa muito diferente, né? Ao longo de 2 anos para cá, a Andresa tem me ajudado em todos os vídeos. Porém, ela nunca apareceu num vídeo nosso, e esse é o primeiro. Já apareci sim, ela de vez em quando já apareceu. Esse é o primeiro vídeo em que ela aparece de fato nas câmeras, né? Ela geralmente fica por trás da produção, etc, etc. E nesse podcast eu trouxe ela aqui para participar junto com o Igor. E, bom, enfim, a gente vai falar sobre diversos temas de telecomunicações. Vamos ver se ao longo desses 2 anos eu aprendi alguma coisa, né? E vamos ver se ao longo desses 2 anos ela aprendeu alguma coisa, né? Embora tenha participado ativamente durante a campanha, né? Vamos lá, Igor, o que tu manda? Então, a gente, no último podcast, a gente finalizou o programa falando quando você conseguiu, lá na Pedro Alves, né, um aluguel simbólico, o dono te ajudou, e ali, dali para frente, a Vox Telecomunicações foi tomando, ela começou a se projetar, isso te ajudou muito, né? E ela começou a se projetar para tomar uma proporção maior, né? O seu negócio começou a tomar forma ali. Já atendia, já tinha uma clientela significativa ali, uma receita maneira, mas dali começou a tomar uma proporção maior, né? Aumentar a equipe. Na verdade, o que acontece é o seguinte... no outro podcast eu devo ter contado a história, né? Que eu fui expulso lá do São Roque. Sem dúvida, foi tudo. E que foi o fato de eu ter sido expulso que fez com que a minha empresa crescesse. E isso é interessante. E até eu estou lendo um livro que a reflexão de vida do livro lembra muito a minha história. Por quê? Bom, o nome do livro chama-se Cavaleiro da Estrela Guia. É o livro sobre a história de Simas de Amoedo, que ele foi um juiz da Inquisição. E ele, como juiz da Inquisição, condenou pessoas e tal por heresia, né? É o que chamam de... Só porque a pessoa confessava outra fé, né? A Igreja Católica... Que não fosse da Igreja Católica na época. Que não fosse da Igreja Católica, eles condenavam. E aí o fato é que esse Simas de Amoedo, ele foi um juiz da Inquisição por um tempo, e depois acabou ele próprio, com o tipo de julgamento que ele participava, condenando o pai também à morte, também por essa mesma heresia, também condenada a queimar na fogueira, né? Uma coisa abominável nos dias de hoje, inimaginável. E enfim... ele teve que conviver com essa dor por muito tempo. Essa culpa, né? Essa culpa. Mas aí eu vou voltar lá na história da Pedro Alves. Perfeito, a gente tá... Porque eu estava falando do livro... Alan Caldas não é só a Telecom, não, tá vendo, gente? Não, ela é muito culto. E aí, o que acontece? É verdade. Quando eu estava no São Roque, eu fiquei numa situação muito confortável. Eu fiquei ali 1 ano... Eu morava na mesma casa, eu tinha o sótão como escritório e tinha as antenas no terraço. E eu pagava, por isso, o aluguel da casa lá embaixo, mais nada. Depois eu consegui convencer o dono a pagar só mais R$300 pelo ambiente lá em cima. Mas convenci ele forçosamente, né? Porque eu já estava lá, já estava ocupado, já estava usando o local. Aquele jeito básico, Alan Caldas de ser. Eu meio que fui entrão na coisa, né? E aí, quando eu fui expulso, né? Isso foi até falado no coisa passado. Quando eu fui expulso, eu consegui arrumar um outro escritório num cliente meu, que era Dedegraf na época, Dalgraf, Dedegraf. E aí, eu não lembro exatamente o nome da empresa, mas lembro muito bem do dono, que foi o Denilson. Agradeci também ele no outro programa por ter aceitado, né, receber R$700 de aluguel, o que na época foi de uma grande ajuda para mim. Que para a estrutura que você tinha ali foi um aluguel simbólico, né? Porque era uma estrutura boa. Foi um aluguel simbólico, que foi uma estrutura muito boa. Escritório bom, legal. Esse escritório que vocês estão falando já é o da Praça do Piolho? Não, não é. Não é o outro. É o do Santo Cristo. São 2 anteriores àquele. Que era num prédio. Tá. São 2 anteriores àquele. E aí, nesse escritório, trabalhava eu, a Mel
e um rapaz que era o Wesley. Esse rapaz veio trabalhar como meu ajudante. Eu tinha um carro, que era um Celtazinho, que eu comprei semi-novo, né, um carro usado. Na verdade, eu não comprei, minha mãe me deu de presente. Bem lembrado. Me deu de força aí, né? Me deu de presente assim, acho que ela me prestou 10 mil, eu botei 5, comprei o carro. E aí eu falei, mãe, depois eu te pago. E aí, depois o tempo passou, eu vendi o carro, paguei ela. Não lembro exatamente. Paguei ela. Mas foi no início, esse carro foi no início um carro emprestado. Um carro assim, emprestado. Minha mãe emprestou o dinheiro desse carro, eu posso dizer. Entendi. Você sempre foi um cara, o Alan, assim, no negócio dele, eu sempre observei, assim, você sempre teve muita iniciativa, né? Iniciativa sou um pouco clichê, mas, assim, a tua iniciativa vai um pouco além da própria iniciativa. Você sempre foi um cara muito, entendeu? De fazer, fora de ser autodidata, né? Você sempre teve uma capacidade de realização muito grande, né? Não, vai botar um carro na empresa, vai fazer... Investiu sem medo, é isso que eu quero falar, entendeu? Pra não na verdade, assim... Foi até uma coisa muito bem lembrada, né? Porque ao longo dessa minha história que eu construí a minha empresa, a minha mãe ajudou muito. Ajudou muito. E ela, assim, eu nunca fui um garoto mimado, né? Eu fui um garoto que nasci de família pobre. Mas durante essa estrada da empresa, a minha mãe ajudou em momentos pontuais. Entendi. Em momentos pontuais, até digo que foram 2 momentos pontuais que foram muito importantes. Minha mãe nunca me deu dinheiro para nada, nunca deu dinheiro para nada. E aí, mas em 2 momentos dessa empresa, ela me deu dinheiro. Um foi quando eu me mudei do São Roque, que eu precisei sair. Uhum. E aí a minha mãe me emprestou R$1.500 porque eu precisei montar um monte de equipe. Quando você tem uma torre via rádio, você tem a torre via rádio aqui, e você vai mudar para cá, tu não pode tirar tudo que está aqui e levar para lá. Perfeito. Você tem que montar paralelo tudo lá e depois virar o enlace rapidinho. Deixar tudo pronto. Tem que deixar tudo pronto. Entendi. E gasta dinheiro montar tudo paralelo. Imagino. Então, assim, nesse momento minha mãe me ajudou, me deu R$1.500, eu montei os equipamentos lá do outro lado. E eu tinha um carro que era um Vectra 97. Vectra branco. Tu lembra desse carro? Já andou muito aí, rodou muito ali. A gente não vai... Rodamos muito ali, né? Bom e aí o que acontece? 10 anos atrás, no túnel do tempo, né? Nossa, tô com uma alergia no nariz, tá me incomodando pra caramba. E aí o que acontece? Quando esse Vectra, eu bati com esse carro. Bati de frente. Bati até eu estava com minha mãe nesse dia que eu bati. E eu tive que vender o carro. Tinha muita dívida e tal. Aí nessa ocasião minha mãe também me emprestou esse dinheiro. Foi isso. Ela me emprestou 10 mil e eu botei 5, comprei o carro. E depois eu consegui pagar ela. Sei lá, 6 meses depois. Mas é mais fácil também ajudar um empreendedor quando você vê que o negócio já está ali feito, consolidadozinho, e que a pessoa passa naquele momento por uma questão transitória, né? Não foi aquela coisa assim, eu estava todo enrolado em dívidas, não sei o que lá, entendeu? Foram coisas pontuais. Eu estava pontualmente precisando dessa ajuda dela e eram momentos importantes. Ela ajudou. E ela já sabia que você já tinha um empreendimento, que você já tocava, que você já era responsável, que você já trabalhava, você já trabalhava desde muito jovenzinho, E né? que eu tinha compromissos, né? Sim, sim. Compromissos com os clientes, com a empresa, com funcionários. Funcionários, né? E a coisa uma coisa mais consolidada. Perfeito, a coisa funcionava. Você não estava adiantando, não é adiantando, você não estava inventando ali, né? Não estava se aventurando. Brincando, não era um adolescente brincando, um jovem consequente brincando de provedor, né? Já era uma coisa séria, física. Não estava se aventurando, estava... Bom, e aí eu fui para esse escritório do Denilson, na Dedegraf, e realmente ele cobrou um valor simbólico ali naquele momento. E aí, naquele momento, eu tive um pouco de paz para fluir. Isso foi muito bom. Por quê? Porque eu tinha um dinheirinho que eu pagava o escritório, que era R$750, eu tinha um faturamento, e eu comecei a entender, caramba, internet via rádio dá certo, eu só não sabia era alugar pop. Eu aprendi a alugar pop,
com a maior facilidade do mundo. E aí o que acontece? Eu toquei minha vida. E passei a atuar somente no empresarial. Naquele momento, eu tinha um faturamento residencial. Sei lá, eu devia faturar, vamos botar assim, 12 mil, 10 mil residencial. Entendi. E aí eu estava batalhando para migrar esse faturamento para empresarial. Todo, né? Depois de um determinado tempo, você perdeu um pouco o interesse comercial pelo residencial. Não, só isso. Eu perdi total interesse pelo residencial. Você queria só empresarial, que é o filé mignon. Na receita, para tudo. Me concentrei só em vender o empresarial, que era o filé mignon da coisa. Eu lembro disso, bem. Entendeu? E na época, quando saí do São Roque, eu tinha 15 clientes empresariais, que já representavam, sei lá, 30% do faturamento. Imagina, não entendi. Alô, você já era totalmente legalizado nessa época? Não era. Isso é um ponto importante aí. Então depois a gente volta. Não, pode falar sobre o assunto, com a maior tranquilidade do mundo. Pode. Eu não era legalizado. Você tinha pelo menos a licença da Anatel? Não tinha licença da Anatel. Então você era um gatonete. Era um gatonete. Eu vou te falar o que aconteceu. Eu só consegui a minha licença em 2013. Principalmente pelo fator de que você tinha que ter o registro no CREA para poder obter a licença da Anatel. Eu ia te perguntar isso. Por que você não tinha essa licença da Anatel? Porque eu precisava de um responsável técnico da minha empresa perante ao CREA para poder iniciar o procedimento de legalização da Anatel. Lembrando que, mesmo depois de você tendo esse responsável técnico, tirar a licença ainda era também muito difícil. Imagina, no Brasil a coisa não é um pouco... Eu acho que eu já escutei que você estudou para tirar o CREA, né? Para você... Eu estudei, eu fiz um curso para tirar o CREA, eu até falei isso num outro podcast. Deu aula no curso? Dei uma aula no curso. Mas vale a pena eu agora contar um episódio que aconteceu comigo. Quando a gente trabalhava no Caju, em 2008... eu tinha um funcionário chamado Caio. Ele trabalhava comigo na empresa. E aí a gente tinha um carro velho, que era um Del Rey. Eu peguei esse carro também, eu lembro. Tu lembra desse carro? Peguei isso no Atlântico. Aí, Em 2008 você estava atuante assim no Caju? Tava? Tava. 2008 eu vendia internet no Caju. E aí o que acontece? Eu tinha um funcionário chamado Caio e ele estava dirigindo esse carro velho, esse Del Rey, cheio de antena dentro. Aí a polícia para o Caio, um PM parou o Caio, e aí o PM chegou e falou: vem cá, o que você está fazendo? Não, a gente trabalha aqui com internet e tal. Ah, não, vou para a delegacia. Ah, não, mas vamos por quê? Não sei o que, não quero papo, vamos para a delegacia. Aí levou o Caio para a delegacia. Mas achou que a antena era cabrito, alguma coisa assim, desconfiou de alguma coisa assim? Não. Mas por quê? O que levou? A cabeça dos caras era gatonete. Entendi, entendi. Aí chegou na delegacia, o Caio ligou pra gente e falou: olha, o Caio tá lá na delegacia, tá preso. Tô preso. Aí os cana, né, meu? Os detetives lá perguntaram: cadê o responsável da empresa? Você é funcionário, né? Cadê o responsável? Ah, não, já liguei, o responsável tá vindo aí. Aí beleza, chega eu lá. Oi, boa tarde, tudo bem? O que tá vendo? Mas já era crime? Aí que tá. Os caras não conseguiram enquadrar, não tô lembrando desse episódio. Faltava conhecimento na época. Tanto do dono do provedor, quanto dos policiais também. E os caras falaram: olha... Você foi na delegacia? Fui na delegacia, na 21 DP, não. Não, 17ª, em São Cristóvão. Aí chegou lá na delegacia, eles falaram: olha, você é um gatonete e a gente vai prender vocês. Eu falei: olha, a gente não é gatonete não, tem uma empresa aqui bonitinha, tá aqui o CNPJ da empresa, contrato social da empresa, nota fiscal do material tá todo aí, documento do carro tá todo aí, o que você quer com a gente? Não, você é gatonete. Eu falei: pô, cara, você tá insistindo numa coisa que eu não sou, cara. Sou uma empresa legalizada, vendo internet.
Na época, não existia esse conhecimento da lei de telecomunicações. Eu também não tinha muito esse conhecimento. Eu sabia que tinha que ter licença da Anatel, mas eu não sabia que aquilo era um crime de prisão, de polícia, de delegacia. Perfeito. Está irregular Mas esse já ponto. era em 2008 isso? Já Ou é passou- desde 97. Desde 97? Mesmo porque, aí é que está, a LGT, Lei Geral de Telecomunicações, determina que se você explorar o serviço de telecomunicações sem a devida licença da Anatel, sem a devida licença do órgão regulador, configura crime. Então, assim, isso é o que chamam no direito de uma lei extravagante, porque não é um crime codificado no Código Penal. Se você revisar o Código Penal inteiro, não tem lá dizendo não pode vender internet. Entendi. Então, assim, Existe isso é uma essa lei brecha. extravagante. Entendi. Entendeu? Só que ela prevê prisão de 1 a 4 anos. E na época eu também não tinha esse conhecimento todo. Entendi. E aí eu sabia que tinha que ter licença da Anatel. Mas na época eu não na toquei época- no papo de licença da Anatel e nem o policial também. Na época já tocou tinha no essa papo. cultura de inúmeros provedores pequenos? Não. Era uma Não, coisa não tinha, muito. não tinha. Você Primitivo, consegue, não tava você engatinhando. consegue dizer mais ou menos. Hoje no Brasil tem quase 17 mil, né? Registrados. não. Na época. Porra, não tinha ninguém. Ainda mais que a licença da Anatel era difícil pra caramba de tirar. Aonde você. Lá no Caju, por exemplo, que era onde você vendia. Só tinha eu, internet. mais Isso ninguém. que eu queria perguntar. Só tinha eu, mais só tinha ninguém. A você. coisa ainda estava engatinhando, né? Não era tão diluído assim, né? Nem tinha esse fascínio todo em cima da área de telecom. Exato. De Não, provedor. gente, olha só. Não tinha smartphone. Exato, é. Não existia nem A 3G. demanda ainda era um pouco Era a menor galera pra- com pra Não esse tipo de tinha serviço. WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Exato, é. Era a galera Rede social. Era até- Orkut, tinha Orkut. Até já tinha Orkut, mas não tinha essa proporção. Era, toda. era para quem tinha computador em casa. E não era todo mundo, né? E o computador era a época daquela febre do positivo. Perfeito. Lembra que vendeu muito computador positivo? O laptop na época era Eu 4 mil, tinha 5 mil um reais. Não tinha Não era essa laptop, faceta, não era era. computador que se comprava. Laptop hoje é um barão aí, né? É. Não tem. Hoje. E o que acontece? Era a onda do pipi da Nextel, né? Aqueles rádios tanta. Exatamente. Isso era o Nextel. Perfeito, exatamente. Que era um Mas certo aí status, segue né, a história Terraço? do. Só pra não passar de fazer, era um segue- status, né? Era um status, né? Ter aquele troço, era um trombolhão que a gente fazia pipi. Oi, tá na escuta? Mas aí segue a história da Até delegacia. engasguei aqui. Se engasga não, Bem agora. lembrado. Se engasga Então não. o que acontece? Os policiais não falavam em Anatel. Eu também não falava em Anatel. Eu sabia que tinha que ter licença. Mas na minha cabeça eu pensava, pô, tem que ter licença da Anatel, mas aqui é uma coisa com a Anatel, uma coisa com a polícia. Seria nível federal, assim, mas Estado Não, civil também pode nem nível intervir, né? federal. Assim, depois do que aconteceu, os caras me liberaram. Mas Ficaram antes, sem argumento. mas antes de me liberar, e eu vou contar mais detalhes, chegou lá na hora, os caras, você é um gatonete, vou te prender. Falei, cara, não tenho que prender, isso não é crime, isso não fiz nada. Tá a nota do material aí, tá o documento do carro, tá o CNPJ da empresa, tem todos os documentos. Você tá me perseguindo por quê? A gente quer um dinheiro. Entendi. O cara falou na Levantou o lata. pé. Falou na lata e falou dentro da delegacia. Mais uma vez, se acontecer alguma coisa com a gente, hoje é dia... Não, porque não convém quem fez de isso. respaldo. etc. Não, Ele nem lembra eu mais nem o sei, nome. tá? Eu nem sei, eu não faço a o menor nome ideia. dos caras eu não lembro. Se eu ver dois deles Naquela fisicamente, eu delegacia talvez já eu Olha, eu lembre. trocou nem de tava lá, delegado. hein? Eu não sei de absolutamente nada. Eu nem era nascida, E o gente. que acontece? Mas teve um que falou na minha lata, ó, você vai me pegar 2 mil agora e 500 todo mês. Queria o dinheiro da merenda, E né? você se adequou a isso? Não. Eu falei, não vou te pagar nada. Falei na cara dele. Não tô... Falei, não vou pagar Tô nada. ilegal, não tem porquê Aí eu liguei pro amigo meu, soltar um troco aí, porque... falei o que estava acontecendo. Aí eu abaixei o celular. Falei, olha, você pode anotar aí no papel que você quiser aí, sobre manifesto de juízo. Aí o cara ficou puto, bateu assim na mesa. Seu filho da puta! Seu filho da puta, não sei o que, vou te fuder. Não esperava tanta olha atitude o da sua palavrão. parte. Não, mas... Xingou, não sei o que. O cara deu um grito gigantesco. O cara deu um grito gigantesco na delegacia na minha cara. Achou que tava lidando com adolescente, né? Achou Não. que tava lidando... Ah, só pode. Não,
Eles estão acostumados a botar uma pressão e os outros não... acatar. Não, mas não esperavam uma postura... Não ir de encontro a ele, uma postura ali de se posicionar de uma forma que não tinha por que não. Aqui não tem Aí eu assunto, fiquei quieto ali, assustado com aquele grito, com aquele homem gritando. Pra ver se me botando, te apertava. me apertando. Mas você manteve ali a... Eu lembro que você falou que você falou, não, aqui não tem Eu fiquei quieto, assunto. não, cara. Chance zero. Não, cara, não vou dar dinheiro, não. E você pode anotar o que você quiser, isso eu me manifesto em juízo. Aí já a parte mais funda da piscina aí pra eles, né? Eles não é interesse deles, né? Acho eu. Aí... Não seria interesse deles. Bom, aí o que aconteceu? Aí foi embora. Os caras liberaram. Os caras também não entendiam disso. Não sabia do assunto. Viu que não ia ser. E aí o que acontece? E aí depois disso, eu passei a estudar bastante o assunto. E agora vem a história que eu quero contar e que isso talvez influencie muita gente. Não a história da delegacia da polícia, que foi um trauma desagradável. E aí eu ia falar o quê? Vamos lá. Depois disso, eu passei a estudar o assunto. Até mesmo a própria internet tinha pouca informação sobre o assunto na internet. Você não sabia muito sobre as coisas. Aí eu procurei uma empresa de consultoria regulatória que tirava a licença da Anatel. Aí o cara chegou para mim, aí essa história eu me lembro muito bem. Falou, olha, para você tirar a licença da Anatel, você tem que ter alguns itens. Quais são os itens? Você tem que ter o registro no CREA, você tem que ter a empresa, o CNPJ, inscrição estadual, bababá. Falei, tá, tudo bem. Só o meu registro no CREA que não está perfeito. Eu vou colocar o meu tio, que é técnico de eletrônica. Ele, não, tudo bem, você vem aqui, paga a primeira parcela, a gente já dá a entrada para você. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, paguei a primeira parcela, porque teoricamente era um negócio assim 3 vezes. Eu não lembro quanto eu paguei na época. Eu sei o nome da pessoa, mas não convém falar o nome. Não, pelo amor de Deus. Não convém falar o nome, mas acho que esse aprendizado é importante para quem vai nos assistir. O cara te cobrou 3 mil, vamos falar assim. 3 não, botar assim uns 5 mil. Por fora? Não, era o valor da era uma empresa, né? Sim. De consultoria regulatória. Sim. A empresa, consultoria que pelo serviço de consultoria regulatória que ia tirar uma orientação jurídica ali. Ia tirar a minha licença da Anatel. O Alan estava dizendo que naquela época, buscar essas informações na internet já era complicado. Hoje já é, imagina naquela época. E que aí ele buscou uma empresa para essa empresa poder dar esse suporte para ele, essa orientação jurídica aí. Ó. Vamos fazer 3 mil, 3 prestações de 1.000 para poder ficar Não, porque a entrada foi um pouquinho maior. Foi tipo 5 mil, e aí eu dei 2 de entrada, e seria... 3 prestações de 1.000. 3 prestações de 1.000. Aí eu dei os 2.000 de entrada, e aí eu comecei a protocolar os negócios. E aí, na época, ele tinha que fazer um projeto. Ele fez o projeto e me deu o projeto. Trabalho bonito, né, o cara? Aí, o que acontece? Pô, nesse tempo, o tempo passa, eu tinha que pagar outra parcela. Aí, paguei outra parcela. Aí, documento para cá, documento para lá, não sei o que, contador. Tive que pagar a segunda parcela. Paguei a segunda parcela. Você terminou de pagar... Calma. E a última parcela eu retive. Para garantir, né? E não paguei. Aí, eu fiquei cobrando o cara. Eu falei, cara... O que está acontecendo? O CREA não sai? Alan, não depende de mim, depende do CREA. Aí eu fui lá uma vez no escritório dele e pressionei ele. Falei, olha só, eu estou tendo que pagar aqui a terceira parcela e o meu serviço não andou. Eu não estou com a licença da Anatel. Mas a gente não tem culpa. Mas o cara estava te cozinhando, realmente a Anatel é lenta, assim, não, em relação a isso? Realmente o CREA era lento. O CREA, não a Anatel. O CREA era lento. E aí eu peguei e falei, cara, mas se eu te pagar, o que garante que você vai dar continuidade no meu processo quando o meu CREA sair? Ele, nossa palavra. Não, aí... Eu falei, cara, porra... De boca, fica meio salgado. Eu falei, palavra, não sei o quê. Mas isso acontece até hoje, né? Tem horas que a gente visita provedores e eles dizem isso. Ele fala assim, Alan, eu já cansei de escutar, né? A gente não tem licença da Anatel não porque a gente contratou uma empresa e o cara tá pedindo documento, tá faltando isso. Isso acontece até hoje, né? Não, acontece total e muita gente se engana com isso. Por quê? Muita gente entra numa de pagar mensalidade. E eu me enganei nisso também. As pessoas não têm conhecimento, não tem um podcast desse para te contar a história. Na época, você acha que o cara estava te enrolando ou era uma coisa... Não, na época ele não me enrolou, ele agiu corretamente, porém ele não me vendeu no modelo comercial correto. Mas ele chegou a tirar a tua licença? Olha só, eu já trabalhei como consultor.
Consultoria é quando você ajuda alguém a atingir objetivos. Se eu não atingir meu objetivo, não adianta me cobrar. Na minha cabeça é assim. Consultoria, você tem que dar o passo a passo Então, o que completo. acontece? É tipo o pedreiro, né? Que você É paga tipo 50%. pedreiro. Você paga 50% do quê? Pro cara ir pra casa? Não existe. Trabalhou, recebeu. Exato. Não trabalhou, não recebe. Perfeito. Então o que acontece? Na consultoria, o cara tem um trabalho inicial? Tem. Cobra inicial. E quando sair o negócio, paga o resto. Pra ficar amarradinho ali, né? Pra você Pra secar. ficar amarradinho. Tem muita gente que até hoje se engana dizendo que, não, tô pagando a mensalidade. Falei, se você paga a mensalidade, ninguém nunca vai Mas atingir você os seus conseguiu objetivos. que essa empresa tirasse para você sua licença da Anatel? Aí olha só a história. Pra não ficar desavisado, né? Isso vale como lição aí. 3 meses se passaram e a Anatel e o CREA disse não para mim. Baseado em quê? Baseado em que a minha empresa era de telecom e o meu tio era técnico de eletrônica. Eu ia perguntar isso, se bastava ter qualquer tipo de CREA. Não, meu tio era técnico de eletrônica e a minha empresa era de telecom. E o CREA do Rio disse, olha, você não pode ter esse responsável técnico, a não ser que você mude o contrato social. E qual seria a exigência? Ele teria que ser, qual seria? Teria que ser um técnico de telecom. Técnico de Até telecom. hoje tem que ter CREA em técnico de telecom. Até hoje tem que ter CREA em técnico Eu de escutei telecom. uma movimentação que eles vão exigir engenheiro, é verdade isso? Não vou exigir. Hoje em dia ficou mais fácil. Hoje em dia você pode ter só o técnico de telecom. Tá, e aí quando a empresa, quando o CREA negou, né, o teu tio como técnico de telecom, você continuou com essa empresa? Aí eu continuei trabalhando e 1 ano depois eu consegui aquele meu amigo Marcelo, que você conhece, e que já trabalhou aqui com a gente, e ele virou o responsável técnico meu. Aí eu fui lá no CREA e dei a entrada da responsabilidade técnica dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Alan. Hoje em E dia, sabe o que aconteceu? 3 meses depois, o CREA aceitou ele como responsável técnico. hoje em dia, esse tempo de licença da Anatel para um provedor, você tirou um para o seu amigo no outro dia, né? Não, Quanto eu tirei o tempo? ASN. Ah, ASN. Eu tirei o ASN. Mas quanto tempo mais ou menos mínimo leva, assim? Se a pessoa se dedicar, você hoje acha que... Hoje uma licença da Anatel sai em menos de 15 dias. E a própria pessoa pode fazer dentro do seu escritório? Se ela quiser, a própria pessoa pode fazer. Inclusive, quem faz o meu curso Tem um módulo. tem um módulo chamado Legalização e Formalidade. Eu assisti Esse módulo, ele ensina do zero a pessoa até tirar a licença SCM. Gente, é bem básico, né? Porque até eu aprendi a tirar a licença da Anatel. E o Alan, como foi falado no podcast anterior, é um cara muito didático, né? Autodidata, né? Para fazer as coisas, tecnicamente, e muito didático para explicar, para resumir tudo. Eu tento, né? Eu tento. Não, mas o pessoal gosta. Mas aí, voltando para a história daquela empresa de consultoria, que eu não quero falar o nome para não queimar os caras no ar. Eu procurei eles 1 ano depois. Aí eu já gosto de tacar fogo. Eu já não tinha pago os 5 mil? Sim. Ah, e outro detalhe, depois da pressão de reter a última parcela, eles ficaram ali botando pressão, você tem que pagar, você E tem aí que você pagar, não isso pagou não a é última certo. parcela? Paguei. Pagou, Alan? Tu caiu nessa, Alan? Eu não caí nessa, eu paguei a contragosto. Eu paguei porque eu vi assim, eu vi pessoas que tinham um olhar para mim do tipo, você é caloteiro. E eu querendo falar para eles, olha, eu não sou caloteiro. Eu não paguei porque não tenho dinheiro, porque me enrolei. Eu não paguei porque, na minha visão, eu não deveria pagar. Se eu soubesse que ia ficar essa pendência e eu não ia atingir o meu objetivo, eu não teria nem feito o contrato com vocês. Vocês que deveriam ter dito, olha lá, em vez de me pagar 5 mil, me paga 2.500, os outros 2.500, quando sair o CREA, você paga. Soaria mais de bom tom, né? Não da tinha um postura contrato, deles, não? fazer um negócio, né? Seria mais correto, né? Tinha um contrato dizendo que eu tinha que pagar ali 3 vezes o negócio. Seria Sim, mais só correto. dizia só O problema é que o cliente da consultoria não tem conhecimento. E ele cai na esparrela do consultor de pagar a pessoa em 3 vezes, sem atingir o objetivo dela. De que me adianta pagar 1.000, 2.000, 10.000, 5.000, 1 milhão de reais, se eu não tenho minha licença da Anatel? Você foi bem intencionado, né? Eu não quero consultoria para como tirar a licença. Eu queria consultoria para ter tirado a licença. Claro, sem dúvida. Se eu tenho dentro de mim, Resultado, né? se eu tenho dentro de mim algum empecilho... Essa empresa funciona até hoje? Não, eles fecharam. Ah, tá. E quando eu voltei, aí eles não falaram que
que se eu pagasse tudo certinho, quando saísse o meu CREA eu procurasse eles de novo. Isso. A empresa fechou. Entendi. É coisa Aí quando eu procurei eles de novo, que foi um ano depois do ocorrido, não, 1 ano e meio depois do ocorrido eu consegui resolver esse problema. Eu procurei eles, sabe o que aconteceu? A empresa estava fechada. aí não O que cabe, você né? aconselha hoje quando uma pessoa vai contratar uma... Aí olha só, a empresa estava fechada. Aí eu batalhei aqui, batalhei ali, consegui o celular do engenheiro que trabalhava lá e me vendeu a consultoria. Aí o engenheiro me atendeu, você é o Alan, lembro de você e tal. Não vem aqui que eu vou te ajudar. Cara, Aí ele me recebeu. Você já tinha canal do YouTube naquela época? Já tinha. Aí ele me recebeu. Já era famosinho da Telecom? Não era famosa. Eu tava O começando. cara não ficou com medo de você ir pro canal e Aí falar, o que acontece? só. Não. Não Aí o que acontece? Ele me recebeu na portaria do prédio dele. foi bem intencionado, Eu não aparentemente. me senti ofendido por isso. Ele me recebeu na portaria do prédio Mas dele. recebeu de uma forma Aí ele ou de falou outra. assim, olha, Alan, tudo bem, agora que você resolveu o problema do CREA, a gente vai dar continuidade na sua licença da Anatel. Aí eu falei, pô, mas o escritório lá que fechou e tal? Fechou porque não tem mais cliente, não sei o quê, o negócio não deu muito certo e tal, mas fica tranquilo que eu vou te ajudar até o final. Cara, foi bem intencionado. Foi né? bem intencionado. Aí eu juntei os documentos, eu lembro muito bem, na portaria da parada dele, e ele falou, você vai pegar agora os documentos, vai protocolar e vai mandar uma carta para a Anatel. Aí eu comecei a entender que o que ele fazia, eu podia fazer. Tranquilamente, sem essa... Tanto é que aquela Seu foi intermediário, né? a última vez que eu encontrei com ele. Porque depois que eu protocolei o negócio, eu entrei na Anatel e vi o registro do meu protocolo enviado. E eu comecei a acompanhar. E a Anatel, quando faltava alguma coisa, mandava uma carta de volta para mim. Entendi. Aí eu recebi a carta da Anatel e falei, não, isso aqui eu entendo. E aí eu respondia eu mesmo, Anatel, eu não procurei mais um engenheiro. E viu que dava pra se livrar desse meio de campo aí, né? E aí eu não procurei mais um engenheiro. Meio de campo da parte deles pra você. Sim. E eu não procurei mais um engenheiro. E eu fiquei ligando para a Anatel. Ligava para a Orly. E no final das contas eu consegui tirar eu mesmo a licença. Tive que fazer um novo projeto. Tive que fazer uma nova ART do projeto. Resumo, os 5 mil que eu paguei para aquela empresa não serviu de nada. Foi em vão, né? Serviu pra experiência, né? Pra você entender que você não precisava deles, né? Serviu para entender isso. Mas foi desavisado na época. Não, entender também. É uma construção. Uma lição de vida. Uma Aquilo foi. construção. Eu paguei 5 mil reais por uma lição de vida, é. que eu tenho que até hoje tentar seguir. Vai contratar um serviço, atrele o pagamento aos objetivos. Perfeito, é o combinado. Cercar direitinho, né? Pra, né? Cercar o combinado, né? Cara, hoje em dia. Principalmente nesse caso Agora, de recusa, o que você ia né? perguntar. Exato. Você fez a pergunta, acabou que eu não respondi. Como é que é hoje que você ia perguntar? Como é que é hoje? Hoje, os provedores de internet, muitos deles entram numa consultoria regulatória mensal que fica atrelando o pagamento mensal para tirar a licença. Sem muita necessidade, né? Eu não digo que sem muita necessidade, mas assim, se for uma consultoria regulatória dessas grandes que tem por aí, Uma consultoria eu até regulatória diria que de tudo bem, né? porque eles realmente não enrolam. São objetivos mesmo. E cumprem. Agora, tem outros que você pensa o seguinte, olha só. Se eu te cobro 1.000 por mês para tu tirar a licença da Anatel para mim, qual o objetivo que a tua empresa vai ter em tirar logo? Entendi, vai cozinhar pra comer essa mensalidade aí durante algum Pô, tempo. quando tirar a licença, Durante o cara algum perde a período. mensalidade. Entendi, Eu não tô então- entendendo nem para que o cara vai tirar a intenção é licença. cozinhar. Não existe um contrato, Alan? De Andresa, algum tempo, de algum... Andresa, eles vêm... De algum Olha tempo, só. no caso de Prazo, recusa. né? De algum Por exemplo, prazo. Andresa, Não é tem estipulado nenhum prazo. Tem muito consultor que enrola os provedores. mas aí fica de araque. Tem muito consultor que enrola os provedores, isso tá na cara. Então, hoje, Alan Caldas, qual é a dica que você dá? Um tempo, assim. A dica é o seguinte, 3 vai meses. contratar um serviço regulatório, um serviço, Por um de prazo. um serviço de consultoria regulatória, é tanto para tirar e paga quando sair. Acabou. Tá, essa é a Aí primeira dica. A segunda É igual dica é o pedreiro, olha só, é igual Passou o quê? pedreiro. Passou 5 meses, o cara já tá como enrolando. é que eu contrato pedreiro? Eu dou 50% adiantado? Não dá, não.
Eu já aprendi, também não dou mais, Tem não. que cercar. Não, porque tu dá 50% pro cara, o cara não fez 50% da obra. Então tá aqui, eu tô te contratando, tô te dando 50%. Se você toma 50%, se você virar as costas pra mim, lascou. Às vezes nem vale a pena voltar e fazer a obra. Não vai nem voltar, né? É que nem eu brincar, né? O pessoal no Uber, né? Tu entra no Uber, tem às vezes o Uber que você paga com dinheiro, né? No final da corrida, você vai receber no final da corrida, você não vai receber antes. Se o passageiro no final da corrida falar, não tenho dinheiro para te dar. Ah, mas aí, olha só. Existem formas de se prevenir isso. Todo profissional tem seu risco. Para isso que tem contrato, para isso que tem protesto de nota fiscal. Senão já não existia cartório de protesto. Mas o que eu queria perguntar, Alan, é o seguinte. Hoje, digamos que eu seja um provedor, a mulherzinha num provedor e etc. Apesar que as mulheres num provedor dão mais olé do que os homens, né? Elas são, né, mais arrisca, equipe feminina. Administrativa, técnica também, né? Administrativamente e técnico. Tá dando show. Mas eu contrato hoje uma empresa para tirar uma licença da Anatel da minha empresa. Quanto tempo você acha, falar assim, tá sendo enrolada, Andresa? Bom, vamos lá. Na primeira ligação, a consultoria já vai te fazer perguntas que vão dizer se você pode tirar a licença ou não. Se você não tiver os pré-requisitos para tirar a licença, nem contrata o cara. Cumpre primeiro os pré-requisitos. A gente pode falar... Que são inscrição municipal, estadual e o CNPJ. Todos eles com KNAI correto. Alvará, não? Inscrição municipal engloba alvará, né? Ninguém vai ter uma inscrição municipal sem alvará. E aí, com o KNAI correto. Tá? Entendi. Aquele negócio de contrato de link não tem a ver com a licença da Anatel. Contrato de link não tem a ver com a licença da Anatel. Agora, o CREA ou o CFT, diz a Anatel que não está mais exigindo, mas o cara tem que ter. Para constar ali. Diz que ele tem que ter, mas a Anatel não mais exige. Então, assim, realmente ficou fácil tirar a licença da Anatel. Não é mais uma exigência, então, ter CREA e CFT? É uma exigência, mas você não precisa apresentar para a Anatel. Ah, não precisa apresentar. Não. Só quando bater a fiscalização lá que você precisa Pode ser que a fiscalização peça, pode ser que não peça. Se bater a fiscalização do CREA, com certeza vai pedir. Mas se bater a fiscalização da Anatel... Eu, por exemplo, fui fiscalizado e uma das coisas... então quem fiscaliza isso é o CREA. Calma. Vamos lá. Deve ter tem as duas fiscalizações. Vamos lá, devagar. Do CREA tem e da fiscalização Anatel. de tudo quanto é lado. Sim, imaginamos. Se a Anatel fiscalizar, pode ser que ela te peça isso, pode ser que ela não peça. Eu ia contando que, quando eu fui fiscalizado, o meu fiscal nem pediu isso, cagoendo quando pra você isso. foi fiscalizado pela Anatel. Isso. Mas aí tem a fiscalização do CREA, aí ele vai exigir que você tenha. Eu duvido muito que ele não peça, porque ele é do próprio CREA. Sim, lógico. E é R$5 mil a multa. Mas hoje, para você tirar a licença, você não precisa apresentar o CREA. Mas tem que ter. Sim, tudo bem. Então, em tese, está mais viável esse trâmite para regularizar o seu provedor? Eu acho que o poder público desburocratizou do seguinte jeito, olha... Eu faço olhos que não vejo, isso é problema do CREA. E você é a favor disso? Dessa desburocratização? Quase um trava-língua aqui. Olha... Tem que ser, Andresa. Eu acho o seguinte... Para deixar o pessoal trabalhar aí, né? Eu sou a favor de não ser regulado. Ih, aí é muita bagunça lá. O que é uma coisa muito maior. Eu acho que, assim, os setores regulados são setores de infraestrutura das quais depende muito realmente de um setor que não tem competição. Mas acho que telecom, ele tem competição suficiente para você dizer assim, olha, não precisa mais ser no setor regulado. Eu vou citar um exemplo, tá? Por exemplo, luz. Tem como alguém te vender luz que não seja light? Não, porque é monopólio. No Rio de Janeiro... Não é monopólio, tá? Não, praticamente. Não é monopólio. No município do Rio? Não é. Outra pessoa pode te vender, mas outra pessoa te vende essa pergunta? Não vende. Não vende. Outra pessoa pode me vender energia? Pode. Da onde?
Cadê a estrutura? Mas vai ter que ser da própria Light, não? Só que Cadê a estrutura pra isso? E Alan, que coisa não louca. existe, aí que tá, não existe essa concorrência. Pois é. É, monopólio. Não, tu tá dizendo que eu posso, então, cismar, dar a louca de montar uma empresa de concessão de energia. Você pode montar um gerador na tua casa e vender luz pro vizinho, sem nenhum problema. Ah, mas aí eu vou montar um Proporção muito gerador, menor. né? E aí... Ou então energia Você solar. vai começar a ver que o qualquer outra negócio não coisa. vale muito a pena. Não vale muito a pena. Pois é, então Claro. não Mas é eu viável. montar uma estação de... Agora vamos lá, água. Dá pra outra pessoa te vender água sem ser a SEDAI? Não. Você dá pra vender água? É. Até dá, né? Até Mas dá, vai é. chegar água como lá, né? Não, exatamente, porque a estrutura já é toda da SEDAI. Não, mas eu posso Quem tá também com essa botar concessão- um mecanismo técnico ali de produzir água em casa. Não, mas isso aí mas- a gente tá fantasiando. Então o que acontece? Não, eu tô dizendo que Não tem tem. como, não é impossível. Agora olha só, todos os, Mas set- não é todos os inundável, né? setores, aí que eu falo, todos os setores que têm muita competição não são regulados. Eu acho que Telecom chegou nesse nível. Entendi. Entendeu? Chegou no nível em que tem tanta competição que eu não estou vendo mais motivo para o setor ser regulado. Entendi. Eu acho que não tinha que ter a Anatel. A própria concorrência já regula A minha esse E o outro serviço. detalhe, esse negócio de vender, prestar serviço de telecomunicações, ser a licença e isso configurar crime, para mim isso é ridículo, isso é um atraso sem tamanho. O cara vai trabalhar e aí nessa que ele vai trabalhar ele pode ser preso. Eu acho que ser preso é muito um drástico. excesso. né? É um absurdo excesso, isso. né? Isso é um atraso, isso é uma legislação atrasada. Eles Arcaica. mexeram na legislação Mas agora eu era a e não favor de uma consertaram multa, isso. de alguma coisa que a pessoa pudesse se estabelecer, de um Uma órgão que multa regula. administrativa, tudo bem. Eu acho Agora, que preso é demais. Porque a gente conhece... Preso, para alguém que trabalha... A gente conhece tanta gente Isso aí trabalhador que, é uma opressão que contra o cidadão oferece um civil, né? serviço de inclusão, leva conhecimento na casa e que de repente bate lá e é preso, né? Acho extremamente injusto. Comunicação, né? A internet hoje se tornou um serviço extremamente essencial, né? Hoje não se imagina mais viver sem internet. Agora, lembrando... Durante a campanha do Alan, eu até brinquei que eu disse pro Alan assim, antigamente a gente estudava com a Barça, lembra disso, Alan? Ah, é. Enciclopédia. Era a Barça. Pesquisar na A família biblioteca. gastava um dinheirão, biblioteca, aquela biblioteca da escola imensa. Agora tudo tá em volta da internet. O pessoal faz Exato, curso universitário à distância. Tudo, né? empresa, tudo, nota, tudo, né? Você Agora, tem que lembrar o seguinte, quando eu falo, eu acho que o setor não deveria ser regulado, não significa que não tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, não significa que as empresas não tenham que cumprir... Não é o pé da letra. Não significa que as empresas não tenham que cumprir certos requisitos legais para dar segurança ao usuário e uma prestação de serviço adequada. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então, assim, isso não significa. Lembrando Não significa também que vai ser uma bagunça. não significa também que vai ser uma bagunça. Lembrando que tem um outro problema aí também, chamado poste. Então, assim, Maria, o poste é nosso. tem que se resolver esse problema de uma forma que ou todos ou tenham regras claras para usar o poste. E qual é a sua posição com relação a isso, Alan? Porque eu sei que durante a campanha você fez o motim, o movimento. Foi uma né? das bandeiras dele, o poste é O nosso, poste né? é nosso, Porque mas é óbvio que a gente não quer ser dono de poste, né? Isso foi Não. polêmico também na época, né? É uma forma, né? Né? Porque todo mundo começou a dizer assim, o Alan quer chegar lá e o Alan está defendendo que os provedores têm que usar o poste de forma indeterminada ou de forma abusiva, né? De forma a ficar uma bagunça. E não foi isso, né? Foi Não, na verdade é o seguinte, o movimento poste é nosso, Existe um monopólio aí das grandes... é um movimento que faz chamar a atenção Das da grandes empresas sociedade, do setor um movimento para o político problema. para o problema. Uma É um forma de movimento fazer o político pro setor problema. pensar o problema e discutir. Exatamente, eu não estou querendo que a gente possa usar o poste à revelia. Inclusive... Nem quer botar uma estátua Falou em de favor poste da- aqui para enfeitar a sua casa, né? Falou em favor da classe dos provedores, né? Dos pequenos provedores, não é isso? Eu acho que, olha, de todas as soluções que eu ouvi por aí, eu acho a da Colômbia mais interessante. Na Colômbia, o poste tem um custo e quem está no poste divide o custo do poste. Porque hoje o poste é da concessionária de energia elétrica. E aí ela fica meio que responsável em aprovar quem entra e quem sai do poste.
Tá, mas aí quantos passariam no poste? Então, eu acho que tem que se ampliar a norma técnica, porque a norma técnica permite 5 pontos de fixação. Isso é ridículo hoje em dia. Tu pega um poste de uma grande cidade, tem 20, 40 provedores. A gente gravou uns data center, aí na porta tinha uns postes, que os postes pareciam uns cachos de uva que não se aguentavam. Então, o que acontece? Ali tem cabo de muitas empresas. E o mais interessante é que os cabos das empresas que estão ali, a maioria são das grandes empresas. Então, uma grande empresa, sei lá, tem 10 cabos ali. Às vezes cabo até inutilizado, né? Que não se usa mais, né? Na maioria das vezes, a gente tem aí o quê? 20 anos de cabo sem ninguém tirar nada. Imagina um poste que 20 anos vai recebendo cabo. Ninguém nunca parou para tirar cabo do poste. Ficou ali encalhado. Há 20 anos se coloca cabo no poste e não se tira. Inutilizado ali, ficou um negócio. E outro detalhe, o cabo do par metálico... E uma impressão que eu tenho, Alan, é assim, se eu tiver errada nessa minha impressão, você me corrige, é que assim, geralmente quem vai consertar a rede do pequeno provedor é o dono, né? Sim. Então ele tem um cuidado de botar a rede dele bonita. Você não gosta de arrumar bem a sua casa? Sim. Nas grandes operadoras, por exemplo, eu posso falar aqui da Oi? Pode. Posso. A Oi, por exemplo, tem aqueles técnicos lá, tudo com uma boa vontade danada, chega lá, quer fazer mais o serviço e deixa lá, não é o dono. É exatamente isso. Eu acho que o pequeno provedor é muito injustiçado Não, nessa pelo bagunça. contrário, o pequeno provedor ele mantém a sua rede arrumada muito mais do que a grande operadora. Sim. Tem que ter um compromisso. Principalmente porque ele tem uma atenção mais especial, né? Ele preza por qualidade mais do que a grande operadora, porque como ele tem um produto ali mais fácil do cliente escapar, ele é mais cuidadoso nesse sentido. Em geral, tá? Mais dedicado. Tá, mas aí você estava falando que a sua sugestão é a sugestão da Colômbia, é isso? Eu não estou dizendo que a minha sugestão é a da sugestão da Colômbia. Simpatiza a minha sugestão é aquela que eu protocolei na lei, na LERJ, projeto de lei que eu protocolei na LERJ. Eu acho que se aquele projeto Você pode relembrar um pouquinho do que dizia, assim, bem rapidamente? Vamos lá, aquele projeto diz que primeiro não pode cortar cabo à revelia. Esse é o primeiro ponto. Já está instalado, tem que deixar lá e aí notificar a empresa para a empresa se regularizar. Isso. Primeiro que não pode cortar cabo à revelia. Segundo que existe um prazo de 30 dias sob pena de já haver a aprovação. O provedor submeteu o protocolo, já tem que haver a aprovação. Ou a recusa. Ou a recusa. Mas também não adianta a empresa colocar no automático, recusar automático. Sim, tem que ter. Segundo, eu acho que tem que ter um sistema informatizado, web, onde o cara preenche, onde ele quer fazer o projeto dele, preencheu, submeteu, aprovou ou não. Terceiro, os contratos têm que ser públicos, todos eles, inclusive das grandes operadoras. Ok. Entendeu? A gente não pode ter uma Oi que vai lá, contrata poste da cidade inteira e ter um provedor pequeno que contrata só 200, 300 postes. E aí aquele provedor pequeno paga mais caro que o outro. Sei lá, quarto, quinto, tem vários itens a lei. O preço tem que ser o preço de referência. E outra, o provedor tem que ter uma anistia. O preço de referência é 7... Atualmente, R$13,19. 13? 3. R$13,19. R$3,19. Só que o problema desses R$3,19 é que atualmente é para conflitos. É para a resolução de conflitos. E a proposta não é ter um preço de referência para resolução de conflitos. É ter um preço de referência para o contrato. Fez o contrato, tem que ser R$13,19. Pô, esse negócio aí que fizeram de R$13,19 é um negócio para inglês ver. Por quê? Porque para o cara conseguir pagar R$13,19, ele tem que entrar contra... Esse preço de referência não podia virar uma lei federal? Podia. Podia não. Deveria. Só que tá, né? Preço varia com o tempo, né? Eu acho que só o preço de referência não é suficiente. Não é o suficiente. Não é. Tá, mas a lei em tese, ela diz isso, né? Que não pode haver corte. E eu acho também que tinha que ter um pequeno começo para os provedores. Sei lá, vamos botar assim, 3.000 postes, eu acho que tem que ser de graça para o pequeno provedor. 3.000 postes? Muito poste, favorecer. Né? Poste pra caramba. Para favorecer, né? Incentivar o... Né? Para incentivar o micro os pequenos. Pequeno provedor. Porque isso é pro cara, atender um bairrozinho, uma cidadezinha. Não, durante a campanha do Alan, Igor, nós viajamos o estado do Rio de Janeiro todo, né? Eu soube. E aí, por mais que a gente pense assim, a gente está aqui no Rio de Janeiro, capital, né? Uma cidade megalomaníaca, doida, né? Que a gente tem tiroteio a tudo quanto é que é canto, tecnologia a tudo quanto é que é canto. Mas a gente pensa assim...
Não existe mais cidade de fim de mundo, né? Onde parece que é o fim do mundo. E existe, né? Existe, sim. E assim, não é que a gente está dizendo que a cidade é o fim do mundo. Não, mas ainda tá precário, né? Pra realidade de hoje, né? Cidades aonde infelizmente, assim, a gente não tem um bom sinal de celular, né? É perto, hein? Não é muito longe, não. Não é muito longe, não. É perto. Algumas horas da região serrana ali. Algumas horas daqui perto do de Rio. Itaipava ali, Cebolas, né? Tem um e lugar aí, que você nessas cidades, tem internet. Os pequenos provedores, eles fazem um serviço de comunicação muito bonito. Eu me tornei muito fã desses batalhadores, né? Porque é o único meio, às vezes, de comunicação daquela cidade. Imagino. Isso fica faltando, né? Isso e a Oi atende lá a moda lá cacete. Eu acho que tem que ter um mínimo de poste pra galera trabalhar de graça. Ah, mas por que, Alan, tu quer dar o poste de graça? Cara, porque é uma coisa simples. Você pega no colo quem é pequeno, cara. Entendi, pra tudo, motivar, olha só, pra incentivar. Várias coisas são assim. Perfeito. As grandes empresas, elas não estão no lucro real anual, modo de tributação. A pequena empresa não entra no Simples Nacional? Sim. Para incentivar essa produção. Se você tem uma pessoa em casa na cadeira de rodas, você vai tratar a pessoa da cadeira de rodas igual de todo mundo? Não existe. Se você tratar igual todo mundo, você vai ser injusto com o cara da cadeira de rodas, né? Não existe. O provedor pequeno tem que ter facilidade. Um incentivo e o governo tem que pensar isso. E o governo não pensa isso. Mas isso é cultura do Brasil, né? Não existe esse incentivo. Na verdade, não é cultura do Brasil. Na verdade, é uma cultura dos políticos, né? Porque os políticos, quando você fala... Tá fazendo lei. Sabe o que acontece, Igor? Eu preâmbulo muito nesse meio político, né? Quando você fala que o cara é um provedor, a percepção que os políticos têm é que o cara é um criminoso. Você acha isso? Sim. Por quê? Porque eles não têm essa... assim, o que acontece é que hoje a gente tem muitos políticos que não são técnicos do assunto, né? A maioria? A maioria. Todos. Né? Não tem conhecimento de causa para estar ali legislando sobre isso. E aí se criou uma cultura. É porque o setor não tem representante. Mas e aí? Sim, como você se candidatou. E os grandes governantes que chegam lá em Brasília, na sua maioria, eles são... crias da alta sociedade, do lugar caro. Sim. Por exemplo, você chega lá no condomínio da Barra da Tijuca. Lá tem as melhores internet. Qual é a internet que serve lá? É Oi, a NET. É a NET. O cara nem conhece... Vivo Fibra. Nem conhece aí pequeno provedor. Uma net, não sei, uma net barra, vamos dar um exemplo assim, né? A net barra, o cara nem chega no condomínio do cara. Então, o que é diferente daquilo ali pro cara é um gato net, é um criminoso. Pro legislador, né? Sim, infelizmente. Por essa ótica acaba sendo, infelizmente. Então você quer dizer que todos os legisladores... Você não tem essa percepção também, não? Total. Todos os legisladores são da alta sociedade e não veem os provedores. Acham que os provedores é aquele cara que atendeu uma rebarba pequena. Vocês sabem, inclusive, que quando eu vou tentar defender vocês, o pessoal me olha com a cara de que, tipo, tá louca, né? Algo do tipo, né? É um pouco... Eu acho que a mentalidade ainda é um pouco atrasada em relação a isso. Eu mesma, antes de conhecer o Alan, quando o Alan falou pra mim que ele trabalhava com provedor de internet, eu perguntei pra ele, você é um gato net? Pra mim, ele era um cara ligado à milícia e Pô, você... Não, fala. É isso. Entendi. Você olha assim um pouco... Pasmo, quando eu falo que tá um pouco atrasado, mas você analisa através de outra ótica. Muito mais acima, muito mais pra frente a favor dessa causa, entendeu? Mas não é todo mundo, cara. Entendeu? O que é um erro. Isso que eu tô querendo falar, entendeu? Mas eu acho assim... Pra não haver divergência. Mas também não vamos esculachar o Brasil por tudo. Vamos lá. Vamos falar a gente não está esculachando o Brasil. É só tentando para vamos tentar ver aqui, olha só. Tem iniciativas boas. Primeiro, existem as associações de classe. As associações de classe representam bem os provedores. Você acha que representa? Que força? Acho, representa. Tem duas associações fortes, que é a Abrint e a Abramult. A Abrint e a Abramult representam bem os pequenos provedores. Existem associações que representam empresas maiores, que é a Telcomp, por exemplo. Aquela Abranet também, mas é empresas mais relacionadas a conteúdo, também representam um pouco. E eles têm feito incentivos e contatos com a classe política no intuito de conseguir sempre uma representação. Eu acho que esses representantes de associações estão sempre muito querendo ser narcisista, inflar seus egos. Desculpa. Tem isso. Mas vamos lá.
A Anatel fez agora um conselho dos pequenos provedores. Eu vou falar mais. A Abrint, então, eu acho que a Abrint, ela tem um interesse de estar do lado da... Eu acho que ela recebe um dinheirinho lá dos grandes para poder ficar do lado deles. Não vamos falar isso, né? Você não pode falar isso, né? No outro lobby tem todo o podcast, setor, né? No outro podcast eu até falei... Acho que eles estão muito mais preocupados em ganhar dinheiro, em lucrar com a associação, né? Não, no outro podcast eu falei o que aconteceu, que eu fui expulso da Abrint. Eu não sabia. Então, no outro podcast eu falei sobre isso. E aí o que acontece? Então vamos lá. O Brasil tem essas associações que representam bem, tem o Conselho de Pequenos Provedores, pequenos prestadores de serviço que a Anatel criou, e o Ministério das Comunicações, né, que agora é tocado pelo astronauta, né, o Marcos Pontes. Você acha que melhorou alguma coisa? Não, acho que piorou. Acho que a lei Você lembra quando a gente entrevistou lá o ministro Kassab? Gilberto Kassab. Você acha que esse atual ministro, cuidado aí para não ser processado, Não, e como é que é a época pública da ditadura, né, que a gente está quase citando aí, o nome né? de uma pessoa pública aí, não tem muito. A pergunta você acha que o Marcos Pontes, ele tem uma visão maior por provedor ou continua na mesma linha? Não, eu acho que é pior. O PL 79 de 2016 foi aprovado no governo Bolsonaro e na gestão do Marcos Pontes. E o PL 79 de 2016 prejudica muito o pequeno provedor. E não contemplou o pequeno provedor em nada. Vamos tomar cuidado para a gente não ter nosso podcast caçado. Então o que acontece? Eu pessoalmente já cito de cara. Não gostei. Acho que o PL... E foi triste. O PL 79 foi... Eu tão animado com o Marcos Pontes, né? A gente também achava, né? Só que eu acho que é aquela história. O cara entra no poder, não tem muito conhecimento, a galera vem e fala, não, isso é para aprovar, para aprovar, Mas ele não era técnico? Mas... Olha, política, né? As pessoas divergem. Eu acho... Deixa eu concluir. Eu acho que o PL 79 de 2016 foi... aprovado a toque de caixa. O que é aprovado a toque de caixa? Aquela coisa aprovada rapidinha, sem muita discussão com a sociedade. Eu acho que no governo passado, que no meu ver era um governo totalmente golpista, né? Pô, teve impeachment da Dilma, aí aquele Temer entrou, com o Gilberto Kassab como ministro. São pessoas que ninguém colocou lá, né? Tomaram no assalto aquilo, tá entendendo? Aprovaram o PL 79 em sessão terminativa no Senado. Quem não sabe, faz um breve resumo do PL, só 79, do que diz. Eu ia te pedir. PL 79 de 2016 pega os bens de todas as operadoras e dão de presente na mão deles. É por isso que a Oi consertou a porta do armário? A Oi agora consertou a porta do armário. A Oi não consertou, a Oi vai consertar agora a porta do armário. Vai consertar porque agora o bem é dela, né? Não. Agora não é bem assim que ficou o PL 79 de 2016. Ele ficou que as empresas podem ter esses bens reversíveis, mas eles vão ter que agora avaliar o que é bem reversível ou não. Mas eu só acho que é o seguinte, não contemplou o pequeno provedor. Tipo assim... Não favoreceu. Não é que favoreceu. Sabe quando você faz uma lei e você ignora a pessoa de cadeira de roda dentro da tua casa? Entendi. Excluiu, né? Entendi. Imagina que eu estou vivendo aqui com 2 cadeirantes. Não houve inclusão. Eu estou vivendo aqui nessa casa com 17 mil cadeirantes. E aí, vamos fazer uma lei aqui para a gente, esquece esses caras. Como você acha que essa lei contemplaria os pequenos provedores? Olha, eu acho que primeiro tem que abrir essa discussão para a sociedade. O que é abrir a discussão para a sociedade? Ter audiência pública, chamar as sociedades de classe, deixar os pequenos provedores de fato terem voz. No PL 79 de 2016 não teve voz. Não teve voz. Você não teria vontade de montar uma associação, não, Alan? Olha, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tocar minha vida sem isso. Não. Ser representante dos provedores, não... Infelizmente, não... Não, porque, assim, eu gosto muito da classe, eu tenho uma veia política dentro de mim muito forte, entendeu? Mas eu acho que, assim, ficaria mais uma associação buscando representatividade, e acho que já existem algumas. Pregaria no deserto? Não pregaria no deserto. Tem a Abranet, tem a Abramult, tem a Microtel. Acho que
tá bem acho que não tá bom, acho que eles têm que buscar o caminho. Acho melhor melhorar uma associação do que criar uma nova. É porque, às vezes, também, os provedores, às vezes, têm um sentimento com medo, né, de trazer muito assunto para discussão, porque eles acham que trazer o assunto para discussão vai trazer as fiscalizações voltarem mais para isso. Não é isso. Olha só, de certa forma, hoje o provedor tem uma situação confortável. Por quê? Porque ele passa o fio no poste e não acontece nada. Mais ou menos, né? Andou tendo vários aí andou tendo legalização, mas é muito pontual, proporcional ao que se tem de fibra. O que tem de legalização é 0,0001. Foi lá no Ceará que... aí lá teve uma perseguição grande, aí o povo de lá ficou puto, fez protesto. Eu fiz um documentário sobre o assunto. Como é que ficou a situação lá? Os pequenos... Uma porrada de gente. Uma porrada de gente que fechou suas empresas. A gente tem que ir lá filmar a história dessa galera. É isso aí. A gente tem um aluno nosso do Ceará no curso. Mas acho que é do interiorzão, né? Pra quem tá querendo progredir, ele, inclusive, faz altas críticas, né? Aquele consórcio Etisa, e isso, né? Etice. De que não veio assim para beneficiar também, não. Veio só para benefício dos grandes. Olha, eu acho que beneficiou, né? Só que nem tudo é perfeito, né? Sempre tem. Você tá falando do Cinturão Digital do Ceará. Isso, o Cinturão Digital do Ceará. Eu acho que beneficiou, mas nem sempre tem. Senhor Ciro Gomes, né? Eu acho que não vai como é que é ser 100% bom para todo mundo, né? Sempre vai ter um ou outro aí que não é muito satisfeito. Então, sei lá. Eu acho que o Cinturão Digital é bom. Tinha que ter aqui no estado do Rio. Não tem. Acho que todo estado tinha que pensar no seu. Muito longe ainda de ter, né? Aqui no Rio está muito longe de muita coisa, né? Só para não perder essa brecha. Bateu quanto tempo de podcast? Sabe que eu não sei? A gente começou mais ou menos quando? Eu não marquei o horário. Acho que tem 1 hora. 23 e 10 minutos. Já são 23 e 10? Já. A gente começou a que horas? Eu acho que a gente começou às 22 e 11. Lembra que a gente estava brincando com isso? 1 hora, eu ia pegar outra. Então vamos lá, 2 ganchos finais. Vai finalizar? Já tá tão bom. Vamos, podcast pequeno. Não ficar maçante, mas realmente muito... A Andresa aqui tocou a mesa, né? Maneiríssimo. Fiquei com saudade já. Vamos falar sobre alguma coisa do curso. Vamos falar sobre alguma coisa do curso. Parar de política e da minha história. Não, essa própria parte do curso que a gente estava falando de licença da Anatel, eu tenho acesso ao curso, não assisti ele na íntegra, né? Não é sobre um tema que me aborda, né? Mas eu, por coincidência, eu acho que eu assisti formalidades, legalização, Anatel, e eu acho que assisti até infraestrutura mínima, na parte de distribuição. E eu acho que está muito didático no curso essa obtenção de licença da Anatel. Ao meu ver, eu achei, sabe? Eu acho o seguinte, assim, eu procurei fazer um curso para quem quer fazer a consultoria, para quem quer ter consultoria e para quem não quer. Porque assim... Passo a passo, né? Porque hoje em dia o provedor vai pagar R$600 numa consultoria, R$200 numa consultoria. É preferível pagar o curso. Às vezes o provedor pensa, mas eu não posso fazer tudo? Pode. Se o provedor ele mesmo quiser fazer as coisas, ele faz. São 14 módulos, né, no curso. Esse é um módulo que é a legalização. Então, assim, o provedor vai montar um provedor. O provedor vai montar um provedor, foi redundante. O provedor vai tirar a licença da Anatel. Se ele quiser, ele mesmo fazer o pós-outorga do provedor dele, ele pode. Ele não precisa pagar R$500 numa consultoria, R$300 numa consultoria. Entendeu? A gente falou um pouco nesse vídeo também da questão do aluguel de POP, né? Você conta na história tua aí a dificuldade que é fazer essa troca, que eu já vi você inúmeras vezes chegar em parceiros de trabalho, provedores, e falar, olha, não bota POP em lugar alugado. Esse prédio aqui alugado não faz isso. Eu passei por isso, sofri por isso. Acho que você aborda um pouco, que é um dos temas do curso. Eu acho seu curso engraçado bem completo, que recentemente a gente foi num lugar que estava alugado, o cara expulsou, ele teve que se mudar. E o pior é que a pessoa fala, não, me mudei numa boa, tá tudo bem. Cara, não tá. Não tá, foi já um transtornozinho, né? Você meu camarada, mudar de uma hora para outra a tua estrutura dizer que você tem, um monte de fibra ótica num local, tem gerador, tem não sei o quê, tem antenas, tem que transferir do nada para outro. Isso é tranquilo? Isso não é tranquilo. De maneira nenhuma.
Eu fiquei pensativa agora porque não lembro mais, tudo bem, vamos lá. Mas eu sei que o Alan dá essa dica em tudo quanto é provedor que ele chega. Eu dou uma dica e nesse módulo do curso eu me aprofundo. Aluguel como de que Aí o que eu explico? Olha só, eu explico nesse módulo como que ele vai alugar um pop Eu aprendi a alugar pop, sabia? Um pop via rádio. Olha só, como que ele aluga um pop via rádio? Isso eu explico bem. Que tipo de local é interessante para rádio, que tipo de local não é. Onde é o local interessante para pop de fibra e onde não é. Se o modelo é aluguel mensal, anual ou por projeto. O que eu acho mais interessante por projeto no caso da fibra. E mais interessante no caso do rádio, mensal. No caso do rádio, o aluguel mensal é mais interessante. No caso da fibra, por projeto é mais interessante. O que é por projeto? Por contrato. Tu aluga ali 4 anos, paga numa porrada só aqueles 4 anos todo. Entendi, já deixa... No tópico aqui de aluguel de POPs, tem escolhendo os melhores lugares. Vocês estavam comentando sobre quando você foi para a Praça do Piolho. Eu fiquei com uma dúvida dessa história da Praça do Piolho. Ali era só o escritório da empresa, não era pop. Eu já tinha aprendido essa lição. Porque ali tinha Level 3, né? Tem a Level 3 do lado. Hoje é CenturyLink, né? Isso. Mas então não foi uma escolha por conta da pracinha da figurinha? Não. Foi uma coincidência da vida mesmo. A nossa empresa de telecom está ali do lado daquela. E eu não montei pop algum ali. E por não ter montado pop ali, que eu me mudei com muita facilidade dali. Fiquei 2 anos e meio e quando eu saí, eu tive 0 dor de cabeça. Para não ficar preso. Posso dizer uma coisa. Não foi zero dor de cabeça, porque só de mudar de escritório já é uma dor de cabeça muito grande. Mudar toda a Tem que mudar o pop. Não, mudança, Deus que me perdoe, né? Pois é, entendeu? Por isso que eu não monto pop local alugado, nem a pau. Então, a sua escolha pelo local não foi por conta do data center ali da... Eu só alugo pop, aí é que tá, depende do pop, né? Você fala, pop via rádio, grande, alugo por projeto. Pop via rádio pequeno, eu alugo mensal. Pop via fibra, eu alugo por contrato. Entendi. Isso é uma boa sacada, né? E esses detalhes todos eu falo no curso e pouca gente se liga nisso. Detalhe operacional importantíssimo, assim, né? Sim. Né? Detalhe operacional importantíssimo. De suma importância. Para não complicar. Porque você, com a facilidade de alugar pop, é a facilidade que você tem de expandir ou não. Perfeito. Entendi. Se você sabe alugar pop rápido, você expande rápido. Aliás, eu estava trabalhando agora, 1 mês atrás, num provedor, que o cara está lá há 10 anos no provedor, e o cara foi agora fazer uma expansão. Ele não sabia alugar pop. Ou não tinha essa facilidade. E aí que tá. O cara, como é um cara com grana, um provedor rico, ele não tem nem humildade de fazer o meu curso. E acha que isso não é importante. O pessoal, no geral, não tem humildade de entender que não sabe alugar pop, né? Eu já vi você fazer live de pop e o pessoal achar que o assunto era banalizado. Era banalizado. Total. Muito empresário não dá bola para isso. E isso é importante para expansão. Isso define o teu custo mensal. Se você aluga pop errado, você paga caro. E pagar caro ou não, define. Sem dúvida. Teu custo é lucro. Pois é, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa importante, tem que saber fazer. E o teu histórico, a tua empresa sempre foi de sucesso. Quando eu fui expulso do São Roque, eu aprendi a alugar pop. Aprendeu mais uma lição, né? Eu aprendi essa lição e aprendi uma vez só, a vida me ensinou e eu não dei mais esse mole. Só mais um tópico e vamos encerrar. Mais um tópico? Um tema diferente, né? Pra gente poder encerrar o... Eu ia falar sobre aquela questão da nota, né? Porque a gente chega em muitos provedores, né? E o pessoal tem contador e o contador tá fazendo errado, né? Aliás, muito bem lembrado. Muitos contadores aí não entendem de telecom e não entendem que a nota fiscal de telecomunicações é uma nota de comunicação do convênio 115/2015 e ela tem que ser uma nota diferente. Existem alguns sites que geram essa nota para você, é o SINC-NFE e o Diginota. Isso também é um assunto do curso. É também um assunto do curso, eu ensino. Agora, é claro que se você já usa um sistema, e nesse sistema ele emite a nota de provedor, beleza, você pode confiar no sistema. A nota do provedor é uma nota específica, tem um modelo específico, e lá embaixo tem uma hash. A hash MD5, ela é uma chave
única gerada para aquela nota e que essa chave não pode ser quebrada de volta. E geralmente a fiscalização confere essa hash com outros dados e tem que bater as informações. E eu vou falar uma coisa para você. Durante a campanha do Alan, a gente visitou mais de 200 provedores e eu acho que... Não, 200 chegou a 200, não. Chegou a 200, não? 130. Tá, tudo bem. Mas 70% dos provedores com contador estava emitindo a nota errada. Isso é que é conhecimento de causa aí, né? Sobre a parte, né? Fiscal. E é difícil você achar isso na internet, né? Imagino. Você vai lá. Aí é que tá. Eu emiti nota errada por muito tempo. Aprendeu também apanhando? E aprendi na marra. Isso é muito importante, né? Para a parte outro detalhe, fiscal, né? Isso é um problema gigantesco, porque se você emite nota errada por um ano, errada por 2 anos, você deixa de pagar o imposto Eu certo, costumo já era. brincar, Igor, né? Que o curso do Alan, ele economiza tempo e dinheiro. Porque toda vez que você erra, você perde tempo e dinheiro. Sem dúvida. E que o curso do Alan foi todo baseado em cima dos erros dele e dos acertos, do que ele aprendeu. E ele agora condensou tudo para ofertar. Eu consigo nesse muito curso, relevante. Muito. Eu consigo nesse curso, compilar tudo que um provedor regional precisa e colocar ali mastigado para a pessoa. Você assistir o curso do zero, as informações que vão ter que complementar são muito poucas. Você vai ter que se aprofundar em alguns temas. Mas complementar, não. O curso é completo. E ele é didático, porque eu sou muito burra para mexer em computador, o Alan sabe disso, e o curso me deu uma noção boa. Dá uma olhada nessas perguntas dos usuários aí do YouTube, vê se você acha alguma pergunta que você acha interessante. Me dá também um bloquinho pequeno aí também pra gente só poder brincar aqui. Nesse tipo de conteúdo. Um bloquinho também, Igor? Uhum. Nossa, mas eu dei um bloquinho tão pequeno. Vou ver aqui se tem alguma... Nossa. Muitos elogios aqui da audiência, né? Tem elogio, tem crítica, elogios. tem sugestão. Elogios, doação, mas vamos ao que interessa aqui. Cara, Andressa tá dando um show aqui. Vamos lá, olha só. Uma pergunta aqui do Douglas Guizard Seixas. 1 mês atrás ele perguntou: Alan, boa noite. Eu posso montar um provedor para meu uso, e neste caso preciso da licença da Anatel? Olha, se você vai montar um provedor para o seu uso, você não precisa da licença da Anatel. Vamos supor que você tem uma empresa, sei lá, com 5 filiais, e você vai comprar uma infraestrutura de telecom e montar uma infraestrutura de telecom para uso próprio. Não, você não precisa de licença da Anatel. Realmente não vai precisar, entendeu? Isso é uma pergunta, te ligo, né? O pessoal gosta muito quando você grava pop nela. Vamos ver aqui. De cada postamento. Olha só, o Petras Amora perguntou aqui: boa noite, amigo. Assisto seu vídeo e estou aprendendo muitas coisas. Será que você poderia fazer um vídeo explicando como se utiliza o aplicativo Net Monitor para Android? Bom, vamos lá. Existe um programa de monitoramento chamado PRTG. Nesse programa de monitoramento, ele tem um app para Android que você pode usar. Eu acho isso, enfim, os provedores deveriam ter uma cultura de monitoramento mais interessante e usar os aplicativos de monitoramento nos seus celulares, para que quando alguma coisa saia fora do ar, ele saber, né? Isso é uma coisa interessante. Tem muita gente aqui falando que o vídeo está cortado. Vamos explicar um pouco isso? Mas a intenção é essa. Aquilo era uma live de 2 horas, e aí eu peguei alguns assuntos da live e coloco durante a semana para poder ter conteúdo. Entendeu? Eu corto
pequenos assuntos, para que a pessoa tenha facilidade de ouvir. Você não vai ter que ouvir uma live de 2 horas. Para não ficar maçante. Isso, para não ficar maçante. É um pequeno assuntozinho. E, na verdade, também é um incentivo para quem também ficou 2 horas assistindo a live, né? As lives geralmente são aos domingos, às 19 horas, 2 horas, 3 horas de live. O cara foi lá, ficou ao vivo o tempo todo. Seria injusto, né? E a gente nem teria audiência, né? É aquela questão da novela das 9, né? Em tal horário, às 21h30, novela lá, Dona do Pedaço. Depois você não assistiu. Vamos encerrar o nosso podcast? Vamos encerrar. Ah, Alonzinho. Vamos encerrar. Já bateu que horas aí? Galera. Já bateu que horas aí? 23 horas e 25 minutos. Pra não alongar muito, né? Pra não ficar maçante. Eu adorei. Também gostei muito. Ser convidada para o próximo podcast do programa Milionários da Telecom. Vamos fazer... Depender de mim, assim, o Alan é o chefe, mas você não tem a dúvida que você roubou a cena aqui, inclusive. Muito técnica, entendeu? É sempre bom uma flor. Eu fiquei de figurante aqui, mas foi ótimo, né? A Leandressa deu um show. Vamos fazer uma série de 5 podcasts desse. Eu acho que qualquer hora você é dona de provedor, hein, Igor? Não, você deu um show aqui pra gente. Que não seja em comunidade. Ah, que nada. Não tem medo de comunidade, não, gente. Encerramos, então. Galera, obrigado, boa noite. Obrigado Boa noite, galera. Obrigado pela audiência. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.